Do Senhor, meus amados irmãos, você é aluno da nossa Faculdade Teológica CETAD, vamos aí então para mais uma aula. Nesta oportunidade, nós vamos continuar a nossa aula de religiões comparadas. Você que está fazendo nosso curso básico em teologia, nós estamos agora na nossa última matéria, que é a nossa matéria de número 24, que forma então aí a grade curricular do nosso curso básico. E nessa matéria nós estamos falando de religiões comparadas, né? Então nós estamos aí na nossa segunda videoaula e nós teremos aí 5 videoaulas. Então essa é a segunda, daqui mais 3 videoaulas nós já encerraremos então a grade do básico com louvor. Que Deus te abençoe, você que está conosco. Se você ainda não é aluno matriculado, você pode se matricular na nossa faculdade. Você pode acessar aí o nosso site www.cetad.com.br, né? Apareceu aqui embaixo, e você acessa o nosso site e lá você tem a matrícula, como você pode fazer a matrícula, tá? Nós estamos passando por um processo de modernização aí do nosso site e nós vamos estar colocando lá no site vídeos de como acessar a plataforma, link da plataforma, tudo isso você tem acesso através do nosso site lá. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. E nós vamos então iniciar e dar continuação aí à nossa segunda aula de religiões comparadas, tá bom? Então vamos lá iniciar aí a nossa aula. Muito bem-vindo a estar conosco aqui nesta manhã. Então vamos lá, meus irmãos. A nossa aula é religiões comparadas, tá? Então vamos lá, vamos iniciar. Eu sou o pastor Gilmar, sou o presidente e diretor da Faculdade Teológica CETAD. Nós estamos agora na nossa segunda aula de religiões comparadas. Já tem alguns alunos que já estão conosco em sala de aula. Nosso irmão Fabrício Faustino, bom dia, paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe por estar conosco em mais uma aula aí de religiões comparadas, né? Então nós vamos iniciar esta aula. Nossa irmã Vanilda Oliveira também já está online. Paz do Senhor, irmã Vanilda, seja muito bem-vinda a esta aula desta manhã, tá? Você que está fazendo nosso curso básico, Deus abençoe sua vida, continue firme. Terminando o curso básico, faltam só mais 3 aulas além dessa, e terminando o curso básico, vamos iniciar as gravações do bacharel em teologia, as videoaulas. E já estamos gravando aí as aulas do médio, que já está no cronograma das gravações. O bacharel ainda não entrou no cronograma, porque estamos terminando agora aqui o básico, tá bom? Deus os abençoe e vamos que vamos. Nosso irmão Tiago Ferreira, paz do Senhor, irmão Tiago. Deus abençoe vocês, tá? Nós ainda estamos tendo problema com a nossa secretaria, estamos tendo problema, estamos ajeitando ainda, tá bom? Muita paciência, meus irmãos, conosco. Tenha paciência que o seu trabalho no Senhor não será em vão. Deus abençoe. Pastor João Alves, que Deus abençoe o senhor, bom dia. Meus irmãos, vamos lá iniciar nossa aula? Bom, na aula passada, nós paramos em como identificar uma seita, tá? Então nós vamos continuar daqui, onde nós paramos aqui na aula passada, tá? Nós falamos, demos uma introdução acerca de religiões comparadas, e agora nós vamos falar sobre como identificar uma seita, como que é feita essa identificação. Nós já aprendemos que a base que nós estamos usando, né? A base para que nós possamos identificar a bússola é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, para nós, é a bússola, o guia, o instrutor, o porta-voz de Deus, né? Aquilo que Deus falou conosco, tá? Então, nós estamos falando sobre as religiões comparadas e nós estamos falando baseado na palavra de Deus, que é aquilo que vai contrastar todas as religiões. Que Deus abençoe. Cleonice Freitas, muito bem-vindo. Deus te abençoe. Paz do Senhor, a internet minha está ruim, mas vou assistir toda a aula em nome de Jesus. Deus abençoe. Continue firme aí nesta manhã. Pastor Helena já está conosco também. Deus abençoe, Pastor Helena. Vamos lá então, meus irmãos. Caneta na mão, olha aí, caneta na mão, caderno de anotações.
vamos iniciar a nossa aula. Bom, nós paramos na aula passada em como identificar aqui uma seita, então nós vamos prosseguir daqui. Antes de nós identificarmos o que é uma seita, precisamos compreender alguns termos. Então, antes de nós prosseguirmos, nós estamos no curso básico em teologia. No médio bacharel não trataremos dessa forma, tendo em vista que vocês já terão aí o conhecimento desse nível básico. Então, como nós estamos no básico, nós temos que estabelecer aqui algumas metas, então nós vamos falar de alguns termos que o estudante teológico tem que compreender. Então, vamos lá. O que é? Então, vamos começar o que é. Então, vamos lá. O que é doutrina? Quando nós falamos doutrina, usamos esse termo, mas o que é doutrina? Tá? Então, vamos ver aqui. Do grego, didarre, ou didaque, ou didarre, né? O termo aí, tá um pouco mais para cá, para não atrapalhar aqui a lousa aí. Então, temos aí no grego didaque e didascalia, do latim doctrina, e significa ensino. Então, temos aí a palavra, ela veio do grego, né? Do grego ela foi transliterada para o latim como doutrina, e é daí de doutrina que vem, em português, a palavra doutrina. Tá? Ela refere-se a qualquer tipo de ensino ou a um ensino específico. Então, tanto ela pode significar um ensino específico ou uma aglomeração de ensinos. Tá? É conjunto de princípios que servem de base a um sistema que pode ser literário, pode ser filosófico, pode ser político ou pode ser religioso. Tá? Então, uma doutrina não é especificamente de interpretação da Bíblia. Então, uma doutrina ela pode ser aí um sistema literário, ela pode ser uma doutrina filosófica, pode ser uma doutrina política dentro dessa sociedade política, pode ter uma doutrina que é um ensino específico acerca da política e também doutrina religiosa. Então, a palavra doutrina não é abrangente só a um grupo, não é específico só a uma etnia, tá? A palavra doutrina se refere justamente a esses ensinos, né? De posições, de constituições, de leis, de formação, modus operandi, de ética. Então, tudo isso envolve a doutrina, que é o ensino de um conjunto de princípios básicos, tá bom? Então, vamos entender isso aqui. Vamos prosseguir aqui. Heresia. Então, vamos definir aqui a palavra heresia. Vamos identificar o que é uma heresia. Uma heresia é uma doutrina que se opõe frontalmente aos dogmas da igreja. Então, quando um ensino, uma doutrina se opõe a um dogma da igreja, é heresia. Só que a heresia, ela pode também não ser dentro da área da religião. Por isso que nós temos que entender a palavra heresia. Heresia é aquilo que também se opõe contra o ensino de uma determinada cultura. Para aquela cultura vai ser uma heresia. Por exemplo, você chega numa cultura e eles têm um sistema diferente, eles têm uma doutrina diferenciada. Quando você chega trazendo outra doutrina, para eles que não utilizam a Bíblia como regra de fé e prática, para essa cultura você está fazendo uma heresia. É uma heresia. Então, quando você se coloca no lugar daquela cultura e vem algo de fora contrastando o modo de viver dela, para ela é uma heresia. Então, heresia é aquilo que contrasta o modo de viver, é aquilo que é o reverso da crença e da fé de uma determinada cultura, um determinado grupo, uma determinada etnia, tá? Então, isso é heresia. Olha,
Fora do contexto da religião, uma heresia também pode ser um absurdo ou contrassenso. Então, a heresia dentro da religião é que combate frontalmente contra a palavra de Deus, dentro da religião. Mas ela, fora do contexto de religião, é aquilo que contrasta com, no que se refere à fé daquilo que se acredita. Então, tem que entender a heresia nesses dois contextos. A heresia dentro da religião e quando a heresia está fora do contexto de uma religião. Tá? Por exemplo, você vai lá para a França e lá eles têm a cultura e os costumes dele. E talvez ao você agir de uma maneira diferente, a sua maneira de agir, ou até mesmo de querer ensiná-los a sua maneira diferenciada, eles podem aceitar ou te ver como herético, como aquilo que você está ensinando como heresia, fora do contexto da religião e dentro do contexto cultural deles. Tá? Então, heresia é tudo aquilo que contrapõe. Tá? Isso é heresia. É uma adaptação do grego airesis em termos teológicos. Em termos teológicos, são doutrinas antibíblicas defendidas por uma seita ou pregadas até mesmo por um cristão imaturo. Então, em termos teológicos, tá? Essa palavra airesis, no grego, que ao transliterada para o português se lê heresia na tradução, em termos teológicos, é doutrina antibíblica, tá bom? Defendido por uma seita ou até mesmo pregada por alguém que é imaturo no seu conhecimento acerca da Sagrada Escritura. Então, uma pessoa pode ser herética sem saber? Pode. Se for uma pessoa imatura, que não conhece a Sagrada Escritura, que não conhece os princípios bíblicos, ele pode realizar algo que é herético, sem mesmo ele saber que está sendo herético, ou que está ensinando uma heresia, ou que está aplicando uma heresia para aqueles que estão aprendendo. Tá? Então, o contexto, a heresia ela tem um contexto. Tá? Muitos identificam a heresia como um palavrão, mas a heresia ela pode ocorrer em várias etnias, de várias formas, de várias maneiras pode se cometer heresia, tá bom? Então vamos definir o que é uma heresia dentro do contexto religioso e fora do contexto religioso. Vamos prosseguir aqui. Agora vamos compreender o termo seita. Então nós temos aí doutrina, que é aquilo que se deve ser seguido, aquilo que é imposto, que é um princípio de uma determinada cultura ou dentro da religião. Também tem a doutrina dentro do contexto religioso e a doutrina fora do contexto religioso. Todas essas palavras nós temos que entender que tem o seu sentido dentro do contexto religioso e fora do contexto religioso. Então, quando alguém fala isso é uma heresia, mas está dentro do contexto religioso, ou está fora do contexto religioso? Né? Isso é uma doutrina, mas é uma doutrina dentro do contexto religioso ou fora do contexto religioso, certo? Parece que está dando um probleminha com a nossa câmera aqui, está querendo pifar. Se pifar, nós vamos ter que gravar depois. Eu estou vendo aqui que ela está querendo dar uma parada, mas vamos lá. E quando nós falamos de seita, isso é uma seita. Tá? Então vamos entender e compreender esse termo aqui, seita. Vamos lá. Seita derivou-se da tradução da palavra grega airesis. A palavra airesis, que é heresia, ela também foi transliterada para o latim secta. Secta. Foi do latim que veio a palavra seita. Então perceba que a seita ela está no mesmo patamar de significado que heresia, tá? Então, vamos lá. Em termos teológicos, se refere a um sistema, um grupo religioso que possui a sua doutrina particular, seus próprios princípios que diferem, que são diferentes daqueles que norteiam, daqueles que guiam, daqueles princípios que dirigem
o corpo de Cristo, a igreja. Então, isso é seita dentro do contexto religioso, tá? Então, perceba que quando nós colocamos essas palavras dentro de um contexto religioso, para que elas sejam definidas, tem que ter um guia, tem que ter um princípio, tem que ter uma régua métrica, tá? Como é que você vai tirar a medida de algo? Como é que você vai pegar algo e como é que você vai tirar a medida? Como é que você vai medir algo se você não tiver um instrumento específico para fazer a medição? Então, quando você vai fazer uma medição, você tem que ter um instrumento específico, algo que você utilizará, quase caiu, né? Algo que você utilizará para fazer a medição, tá? Existem muitos tipos de equipamento para se medir. Hoje nós temos aí fita métrica, nós temos aí trena, hoje nós temos aparelhos digitais que medem por um raio de luz, né, por laser. Então, existem vários métodos de se medir. Tá? Eu estou dando aqui um exemplo figurado para você entender. E quando nós vamos analisar algo para saber a sua medida, a sua estatura, o seu comprimento, a sua largura, temos que ter meios que são utilizados para medir. Então, dependendo do meio que você utiliza, você pode ter medidas diferenciadas, ou mais precisas, ou menos precisas. Da mesma maneira, quando nós estamos falando de saber o que é uma doutrina, de saber o que é seita, de saber o que é uma heresia, nós temos que ter também um princípio que vai contrastar com aquilo que nós queremos fazer uma análise, se é ou se não é. E aí o princípio que nós iremos usar, nossa régua, é a palavra de Deus, tá? A Bíblia, ok? Então, a Bíblia é um instrumento. Então, toda vez que nós vamos analisar uma questão religiosa, a ferramenta utilizada, o princípio ético utilizado para se analisar, para contrastar, para fazer as verificações, para fazer os exames, é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o instrumento utilizado para determinar se aquilo é uma doutrina, se aquilo é uma doutrina no contexto religioso ou uma doutrina fora do contexto religioso, se aquilo é uma heresia dentro do contexto religioso ou fora do contexto religioso, e se aquilo é uma seita dentro do contexto religioso ou fora do contexto religioso. Tá? Estou falando assim para que você possa entender sobre essas questões, que elas não podem ser analisadas de qualquer maneira, mas observadas com responsabilidade, porque uma pessoa que estuda teologia, ela não age levianamente. Não podemos ser levianos, mas exploradores, astutos, exploradores que analisam as formas, as maneiras e princípios. Como eu sempre digo, ao vermos algo, não podemos colocar o nosso conceito. É simplesmente a palavra de Deus que vai examinar, e quando você passa na peneira da palavra, no filtro da palavra, você então poderá fazer algumas definições. Então, o que nós temos aí é a palavra seita, que se refere a um sistema ou grupo religioso que possui uma doutrina particular, ou seja, seus próprios princípios se diferem daqueles que guiam, que dirigem o corpo de Cristo, nesse sentido, a igreja. Então, nós temos os princípios bíblicos registrados na palavra de Deus e esses princípios que vão delimitar, que vão assimilar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, aquilo que é herético, aquilo que é seita. Se está dentro da palavra, não é seita. Se está fora da palavra, pode ser uma seita. Tá ok? Então, heresia praticamente simplificando. Doutrina são a Constituição, as regras que são impostas para que a pessoa siga. Heresia é tudo aquilo que é ensinado
que não está dentro do princípio bíblico. Então, não está dentro do princípio bíblico, é uma heresia dentro do contexto religioso. E o que é uma seita? A seita é a prática da heresia. Então, a seita ela anda de mãos dadas com a heresia. Quem ensina coisas heréticas, ele comete e pode se transformar numa seita, porque começa a praticar situações que são pura heresia. Ok? Então, definindo aí a palavra para ficar mais fácil aqui o andamento do nosso estudo e o nosso curso de religiões comparadas. E até para você ter uma bússola para poder seguir aí com o seu estudo. Então vamos lá. Uma seita ela é identificada, em geral, por aquilo que ela prega a respeito dos seguintes assuntos. Então, uma seita, ela às vezes é identificada por aquilo que ela prega, por aquilo que ela determina, por aquilo que ela ensina. E de alguns assuntos. Então, nós vamos ver agora quais esses assuntos que nós podemos destacar aí para identificar uma seita. Então, vamos lá. Primeiro assunto, a Bíblia Sagrada. Então, uma seita, ela pratica e ela ensina coisas heréticas, coisas contrárias ao que a Bíblia diz. Então, se nós usarmos a Bíblia como fonte de prumo, como fonte de poda, como fonte de contraste, de observação, de filtro, então, se nós usarmos a palavra de Deus naquilo que é praticado, então poderemos identificar a seita se usarmos isso. Então, uma seita ela pode ser identificada com respeito ao que ela prega sobre a Bíblia, o que ela ensina sobre a palavra de Deus. A pessoa de Deus. Então, quando ela ensina, traz ensinamentos sobre Deus. Então, se esses assuntos estão fora da Bíblia, se esses assuntos ensinados e praticados são contrários ao que está revelado acerca da pessoa de Deus, então pode se identificar aí uma seita quando nós observamos essas questões. Queda do homem e o pecado, que é um assunto que, se não estiver palpado na palavra, pode se identificar uma seita. A pessoa e a obra de Cristo, quando aí a pessoa fala contra Cristo, não reconhecendo a Jesus Cristo, ele pode então cometer heresia, e se isso for praticado, pode se tornar uma seita. Então, nós podemos identificar, olhando, observando, analisando, filtrando esses assuntos. Se você colocar qualquer denominação, evangélica ou não, religiosa, e colocar dentro do filtro desses assuntos, e eles não estiverem palpados com a palavra de Deus, podem ser identificados como uma seita, por estar fora dos princípios éticos da Bíblia. Você já aprendeu sobre ética cristã, e nós já falamos sobre isso na matéria passada. Então, nessa matéria de religiões comparadas, vamos utilizar muito o conhecimento que nós adquirimos nas matérias do curso que nós estamos realizando, nosso curso básico aí, tá bom? Deus abençoe o nosso irmão Luciano, que se tornou aluno prata aí do nosso canal do YouTube. Deus te abençoe e que mantenha você sempre firme conosco aí no nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, voltando aqui ao assunto, então esses assuntos, essas questões vão nos mostrar se algo é seita, se essa seita está praticando heresias, porque se é seita, porque pratica heresias. Se praticar heresia, vai se tornar uma seita, por causa da prática do que é ensinado. A salvação também é um assunto que ela está palpada na palavra, e se determinar outro aspecto à salvação sem ser a pessoa de Cristo, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E a salvação é um dom gratuito de Deus. Então, se eu estipular, colocar agora
maneiras para se ter a salvação. Olha, eu estou vendendo aqui um cupom, quem comprar esse cupom vai ter a sua salvação garantida. Eu garanto a salvação sem ser na pessoa de Jesus? Olha, eu estou ensinando uma heresia e aqueles que seguem vamos nos transformar numa seita. Tá? Então, é simples assim, irmão. Não é palavrão, não é xingamento, tá? Seita é o que pratica heresia, né? E heresia é todo ensino contrário à palavra de Deus, aos princípios bíblicos, aos princípios éticos de Deus, de Jesus Cristo. Então, ensinou, não está na Bíblia, é heresia. E se ensinar heresia e for praticada, vira seita. Então, é simples assim. Seita é o que ensina heresia. E heresia é aquilo que não está no princípio bíblico. Olha aí. E falar também sobre o porvir. Então, são alguns assuntos que você tem que levar em conta ao se analisar para identificar uma seita, aquilo que é herético, tá? As seitas, elas têm características bem parecidas e particulares. Podemos ressaltar algumas. Nós vamos ressaltar agora algumas características bem parecidas, tá? E particulares entre uma ou outra. Vamos lá. Aí você pode até marcar. Muito simples, olha. As seitas, elas têm essas características. São os 4 cronogramas de uma conta de matemática, os 4 sinais matemáticos. Aí nós temos o sinal de mais, sinal de menos, sinal de vezes e o sinal de divisão. O que isto significa? Então vamos lá. Adição. O grupo adiciona a Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Então, existem alguns ensinamentos heréticos que podem se tornar seita porque elas têm essa característica. A Bíblia não é suficiente. Olha, esta palavra não é suficiente. Então, este grupo herético, ou este grupo que é uma seita por ensinar heresias que não estão na Bíblia, eles acrescentam à Bíblia fonte de autoridade, né, em consideração. Eles pegam fonte de autoridade secular e acrescentam à Bíblia, porque a Bíblia por si só, essa palavra aqui por si só, é como se ela não estivesse completa, então é feita uma adição. Então, por isso que tem o sinal de mais. Então, alguma das características parecidas das seitas é adicionar à própria palavra de Deus, à própria regra, à própria Bíblia, situações em que não está na Bíblia. E aí é um perigo, porque se nós adicionarmos algo à palavra que não está na palavra, nós podemos cometer ou ensinar coisas heréticas. Por isso que algumas pessoas, né, dizem, não, mas está na Bíblia? Não, mas a Bíblia fala sobre isso. Porque é muito perigoso nós adicionarmos algumas questões que são questões culturais, são questões éticas, como verdades centrais do Evangelho. Tá? Então não podemos usar e nem acrescentar. O próprio texto de Apocalipse nos diz, né? Ai daquele que tirar um tio dessa letra ou acrescentar ela. Então, uma das características de uma seita ou que ensina heresia é a adição. Eles acabam adicionando à palavra aquilo que não está na palavra. O outro ponto é a subtração, né? É menos, é aquilo que é retirado, subtraído. E aí é diferente. O grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. Então é feita uma retirada. Está na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso, porém, isso eles dizem não ter importância, isso não condiz, isso aí
nos tempos de hoje e subtrai, tira aquilo que era para ser observado e passa a não observar mais. E ensina que não é necessário observar. Então, uma característica peculiar de algumas seitas é justamente essa subtração. Então, o que eu estou te dando aqui são 4 características onde você pode ter uma ideia, fazer uma análise sobre o que é uma seita, se aquilo é herético, se a palavra de Deus diz que tem que ser assim e a pessoa ensina que não há necessidade, está indo contra a Bíblia, isso pode ser uma heresia, um ensinamento fora do contexto da palavra, e se for um ensinamento fora do contexto da palavra, pode se tornar aí uma heresia. Deus abençoe nosso irmão Francisco Rodrigues. Então, pode ser uma heresia. Então, eu estou te passando aqui algumas características e esses sinais matemáticos são excelentes para você dar um crivo, logo de primeiro ponto, se pode ser uma heresia ou se não pode ser uma heresia. Será que é uma seita? Será que não é uma seita? E quando você aplica esse simples filtro desses sinais de adição, subtração e outros mais que vamos falar, quando você aplica esse filtro, aí você pode fazer uma análise, então, mais precisa. Opa, peraí, ao primeiro ponto, parece que não está muito certo. E aí você faz uma análise utilizando a palavra de Deus como bússola para te mostrar o exame sobre o ensino ser herético ou não, se aquilo é uma seita ou não, entendeu? E aí você consegue utilizar. Vamos continuar aqui. Multiplicação, né, que é o sinalzinho aí de vezes. Multiplicação. O que é multiplicação? Eles pregam a autossalvação. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. A salvação é pelas obras e às vezes repudiam publicamente o sangue de Jesus. Então, eles multiplicam, eles não só acrescenta, mas agora as ferramentas são multiplicadas. Não é só isso. Eles pregam a salvação, não, crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Tem que ter mais coisa. E multiplicam demais. Multiplicam colocando situações que não são bíblicos e que não fazem parte dos princípios éticos de Deus ou de Cristo, né? Ao ponto de dizer que uma pessoa morreu sem Jesus e julga uma pessoa, se ela não se arrependeu, morreu sem Cristo, mas não sabe que se houver um arrependimento no coração, Jesus, que sonda o nosso interior, pode salvá-la e fazem um pré-julgamento, né? Outros ainda julgam, tal igreja é certa, tal igreja é errada. Então, multiplicam o processo da salvação, acrescentam, multiplicam muito mais. Pregam Jesus é importante, mas não é tudo. Né? O sacrifício na cruz foi para a salvação, Jesus ofereceu o seu sacrifício, mas isso aí não é tudo, tem mais coisa. Ó, então é um pouco complicado e através dessa multiplicação de exigência, podem entrar exigências que não são bíblicos, que não estão nos princípios da palavra de Deus. Então, muito cuidado com a multiplicação de deveres destas seitas, desses ensinamentos heréticos, tá? Muito cuidado. Divisão. Agora vamos para a divisão. O que é divisão? É uma característica. Eles dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Ó, deixa eu te explicar isso aqui. O que essa seita faz? O que esse ensinamento herético ele faz? Ele tem uma característica de divisão. Né? Ele divide a fidelidade entre Deus e a organização. Você tem que ser fiel a Deus e ser fiel à nossa instituição.
Desobedecer à instituição ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do nosso sistema religioso. Olha o perigo dessa divisão. Coloca a igreja, coloca a organização, a instituição religiosa no mesmo patamar de Deus. Não, senhor, a fidelidade a Deus não pode ser dividida, isso é heresia, porque a instituição não salva, e a instituição dirigida por homens, sem princípios, são passivos de erros e enganos. Então, se eu desobedeço uma organização por ela justamente não professar a fé na palavra, como que se eu desobedecer essa instituição, eu não terei a minha salvação? Não tem sentido, porque eu não posso obedecer uma instituição que não professa a verdade bíblica. Porque, primeiro, se ela não professa a verdade bíblica, ela está ensinando heresia. E essa instituição poderá ser uma seita, e eu não posso obedecer a seitas, a ensinamentos heréticos, contrário à bússola que é a palavra, contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Então, eu não posso entender como a desobedecer essa instituição é a mesma coisa que desobedecer a Deus, sendo que ela está contrário à palavra de Deus. Então, e isso é um perigo, e muitas pessoas concorrem nesse erro, obedecem cegamente às instituições, mesmo sabendo que aquilo que ela está obedecendo está fora dos preceitos bíblicos. Então, esses são alguns sinais que nos auxiliam a detectar quando é uma seita ou não. Então, quando uma seita, vamos lá, mais adiciona alguma situação à palavra, menos retira alguma situação da palavra, multiplica, dobra a carga que está na palavra e divide agora a autoria da salvação da palavra com obediência a ele próprio. Então, isso é muito perigoso e acaba aparecendo ensinamentos heréticos nessa questão aí, tá bom? Nossa irmã, coloca o link para entrar no aplicativo CETAD. Mary, irmã Mary, é só você mandar um oi, manda um oi lá para a nossa secretaria, porque quando você manda um oi, você recebe um link automático, tá? Nossa secretaria aí está funcionando meio no modo automático, por enquanto, nós estamos sem secretária, e toda vez que você manda um oi lá no Zap, você recebe um link. E esse link é justamente para você acessar o aplicativo. Irmãos, o nosso aplicativo não está na Play Store, nós não conseguimos colocar ainda na Play Store, tá? Então não está na Play Store ainda. Nós fizemos a conta, adquirimos lá o espaço na Play Store, mas o nosso designer não conseguiu colocar ainda, porque o link para funcionar lá tem que ter alguns critérios, ele não conseguiu atender os critérios ainda. Então, o nosso aplicativo, ele é online através do link. Então, você clica no link, ele vai abrir a página do navegador, e no seu navegador da internet, ou aquele E da internet, ou Chrome, ou Mozilla, não sei qual que você usa, o navegador é aquela página que você abre aí no celular. Então, quando você clicar no link, ele já vai abrir o aplicativo. Aí você tem a opção de instalá-lo ou não, ou usar ele diretamente pelo navegador, tá? No iPhone não instala, no iOS só serve para Android no momento. Então aí você pode usar. Então mandou um oi para a secretaria, você já vai receber uma resposta aí automática, e nessa resposta automática já tem o link, tá bom? Então é só você ficar de olho que aparece aqui, ó, tá? Aqui embaixo, né? Aqui embaixo vai aparecer o telefone e você faz o contato, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, vamos continuar aqui.
Então vamos mais para frente, tá? Então, deu para entender como é identificado? Então, assim nós identificamos aí, tá? Identificando uma seita. Então, agora que nós já vimos que tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas, como nós vamos fazer essa identificação? Olha lá. Geralmente as seitas apresentam uma nova autoridade doutrinal superior ou paralela à Bíblia Sagrada para sua fé e prática. Então, normalmente, a seita ela não fica só com a Bíblia, né? Elas apresentam uma nova autoridade, tá? Elas apresentam agora é o seguinte, olha, se você obedecer só a Bíblia, não dá, olha, tá vendo aí, nós já podemos identificar aí a adição, podemos identificar a multiplicação, tá adicionando uma outra autoridade também, está multiplicando a autoridade, não é só Jesus, também tem a minha autoridade. Se você não me obedecer, você vai para o inferno, né? E só quem manda para o inferno é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem tal poder e tal autoridade, né? Só no nome de Jesus. Então, uma pessoa física não pode determinar o seu destino, tá? Uma outra pessoa não determina. Então, se alguém está tendo autoridade, está determinando o seu destino, isso é uma heresia. Somente Deus tem o poder e a autoridade para determinar o destino. Nós temos que entender que nós somos instrumentos, nós somos mananciais do ensino da palavra. E nós não julgamos, não somos juízes, nós somos apenas conselheiros, somos apenas pessoas que adquirem o conhecimento, o Espírito Santo, a glória, o poder e a autoridade para anunciar o reino de Deus que está próximo. Assim como Noé não condenou ninguém a morrer, Noé pregou, olha, vem o dilúvio, olha, eu estou fazendo uma arca para a salvação. Se você quiser ser salvo, você pode entrar comigo na arca. Ele pregava o reino, pregava a salvação. Então, isso é que nós devemos fazer. E não determinar quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Isso não é determinação nossa. Essa autoridade ela pode apresentar-se em forma de livros, revelações ou até mesmo na pessoa do líder da seita. Tá? Então, começamos a identificar uma seita aí. É acrescentado mais, aí nem é divisão e nem é menos, aí é soma e multiplicação. Essa autoridade ela apresenta-se desta forma. Pode ser um livro que lhe dão, e esse livro vai querer te mostrar que agora é preciso algo mais. Pode ser em forma de revelação. Oh, eu estou tendo aqui uma revelação. Um anjo, eu entrei na caverna para orar e apareceu um anjo e o anjo me entregou na minha mão a verdadeira escritura da palavra de Deus. Puxa. E agora eu saí com poder e autoridade, e João Batista desceu, me batizou, e eu agora sigo a continuação do discipulado apostólico. Então, uma seita, uma heresia, pode aparecer em formato de revelação, né? Nós sabemos que a Bíblia nos ensina que o nosso adversário ele também pode se transfigurar até em anjo de luz para levar o homem ao equívoco, ao erro e ao engano. Será que precisa ter outra revelação da palavra? Será que essa não está suficiente? Será que não está completa a revelação? É preciso acrescentar? É preciso vir uma nova porque essa está errada? Então, muito cuidado, irmãos, com algumas revelações. A revelação tem que passar pelo crivo que Paulo escreveu aos irmãos lá em Coríntios, né? Toda profecia ou toda revelação tem que passar pelo crivo da exortação, consolação, edificação, tá? Justiça, juízo, né, e paz. Então, tem alguns crivos, tem alguns princípios bíblicos que tem que ser passado.
ok? Então tem que tomar muito cuidado, porque pode vir em forma de revelação e também na forma da pessoa, do líder da seita. Também tem um líder, muito carismático, muito amável, aí, não, mas para você ter a salvação, você tem que agir assim, tem que agir assado, e ele acaba virando um próprio Deus, um mini Deus dentro da instituição. Não existe deidade humana. Não existe um líder que se porta como Deus e Senhor, tá? Todos nós somos administradores, representantes, porta-voz, sal da terra, luz do mundo, através da palavra e através do ensinamento de Cristo e nada além disso. Servos dos servos e nada além disso. Para eles, o evangelho precisa ser completado com as suas revelações místicas, que somente eles possuem e mais ninguém. Interpretações particulares da Bíblia, né? Pessoas que escrevem livros, eu vi o inferno é assim, o inferno é assado, eu tive lá e é desse jeito, é do jeito que eu estou falando. Isso é uma interpretação particular da pessoa, mas vamos para a palavra. O que a palavra diz do que é o inferno? Como que se comporta o inferno? Se a minha visão não está palpada na palavra revelada, cuidado, meu irmão, cuidado com essa revelação. Qual é o clivo para se analisar? Irmão, todo sonho. Tem gente que gosta eu tive um sonho. Tudo que você tem que passar por esse crivo aqui, ó. Por esse crivo aqui, ó. Você tem que passar por essa palavra, meu irmão. Isso aqui é o crivo, é o guia, é a bússola. Aí eu tive uma revelação. Eu fui arrebatado. Eu tive uma visão. Aqui, primeiro aqui, ó, Bíblia. Bíblia. Tá dentro do princípio? É de Deus. Tá fora do princípio? Meu irmão, deixa esse negócio de lado. Isso aí é comida demais. Isso aí é muita gordura. Entendeu? Tem que ter. Irmão, princípio, é bíblico. É a palavra. Tá? Obrigado, pastora Helena. Deus abençoe sua vida. Desse jeito mesmo. Então, o princípio é a palavra de Deus, a palavra do eterno. Você não pode. Aí a pessoa dorme, irmão, a pessoa dorme, a nossa mente, o nosso subconsciente, ele está trabalhando. E o nosso consciente, ele se utiliza do que você vê, do que você viu, do que você colocou para dentro. Uma pessoa que assiste, irmão, novela o dia inteiro, uma pessoa que só fica assistindo coisa que não presta o dia inteiro, aí dorme. Aí a mente dele simula, ele dorme. Aí a mente dele simula. Aí ele acorda de manhã, meu Deus. Tem coisa que tem que tomar cuidado, meu irmão. Tem coisa que é a sua própria consciência que gerou. Você estava dormindo, olha, é comprovado. Escute essa. Os cientistas dizem que se pode induzir uma pessoa assoprando em seu ouvido palavras enquanto ela dorme. Você pode, não falo controlar, mas induzir o subconsciente. Então a pessoa está dormindo e você fica no ouvido dela. Você não gosta disso, você não gosta disso, você não gosta disso, você não gosta disso. Você está ali induzindo o subconsciente da pessoa que está num trânsito do sonho muito profundo, num trânsito profundo do sonho. E aí você consegue induzir. Pesquise sobre isso. E você consegue induzir. Né? Então, o nosso adversário, ele não lê a nossa mente, mas ele pode nos induzir, soprar no nosso subconsciente. Aí você dormiu de barriga cheia, você não ora para dormir, você deita de qualquer maneira, você levanta de qualquer maneira, aí você tá com o bucho cheio, irmão, você não ora, não jejua, você não lê Bíblia, fica só vendo porcariada, aí você tá dormindo, o inimigo tá lá soprando, ó, na sua mente. Aí você tem uma revelação, aí você tem um sonho, e esse sonho, essa revelação, te traz informações, te traz situações que não estão na Bíblia.
que não fazem parte do princípio ético da palavra. Entendeu? Mas você recebeu. Aí você fala, é Deus? É Deus? Irmãos, teve um irmão que ele sonhou que um anjo descia do céu. E o anjo descia e falava para ele: você tem que parar de ir na igreja. Irmão, um anjo falou para ele que ele tinha que parar de ir na igreja. Sabe o que ele fez? Parou de ir na igreja, parou de ler a Bíblia, não segue mais a Cristo, porque um anjo parou e falou para ele que aquilo ia levar ele à morte, que era coisa errada. E ele creu. Uma mensagem que fere princípio da Bíblia, um possível anjo com um pseudônimo, Deus sabe de quê, falou com ele e ele acreditou. Então, é daí que surgem seitas e heresias. Nós temos religiões que foi fundada pela palavra de um anjo. Nós temos religiões que foram fundadas porque a pessoa, o seu líder, diz que recebeu as verdadeiras escrituras da mão do anjo, que foi batizado pelo próprio João Batista, que transfigurou e colocou ele no rio e batizou ele, porque ninguém tinha o sacerdócio de Arão, e ele foi batizado no sacerdócio de Arão, e agora ele tinha o sacerdócio de João Batista, podia até batizar também, e quando João Batista morreu, acabou-se, ninguém tinha, e agora ele tinha. Então, irmão, isso é um perigo. Isso é uma heresia. Isso é heresia. Isto vai se tornar seita como é uma seita. Então, não é palavrão, são ensinos que vão contrário à palavra, que é a nossa fonte de regra de fé e prática. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Jesus das seitas nunca é o mesmo Jesus da Bíblia. Quando você pega esses Jesus aí, que essas seitas queiram dizer, nunca é o mesmo Jesus da Bíblia. Não, ele não é o Filho de Deus. Ele é simplesmente um profeta. Ele foi um líder da época. Algumas religiões aí. Tá? Eu não estou falando o nome por ética, porque eu estou te ensinando os princípios para identificação. Não, ele é apenas. Ele não é o filho de Deus, não. Ele é um profeta, tal. Passou, assim como muitos profetas passaram. Então você já observa que o Jesus da seita nunca é o mesmo Jesus da Bíblia. Para as seitas, Jesus foi diversas coisas, mas nunca, jamais Deus encarnado que veio redimir o homem. Então tá aí uma maneira muito simples de identificação aí da seita, tá? Tá aí, muito simples, né? Muito fácil de ver. Exclusivismo, quando é muito exclusiva, né? Apesar da Bíblia ensinar que a salvação e a verdade só encontram em Jesus, as seitas invertem essa verdade e apregoa que somente a sua organização é a única correta, tendo todas as demais apostatado da fé. Olha, então temos aí o exclusivismo. Tem seitas que são exclusivistas, né? Jesus disse que veio salvar todos os homens. Há pessoas que vão ser salvas em todos os lugares. Né? É em Jesus que as pessoas encontram a salvação e não numa etnia religiosa. Eu entendo a etnia religiosa, eu entendo essa eclesia apenas como um motivo para se reunir, para que haja um relacionamento de comunhão e corpo de Cristo. Porém, a salvação não é exclusiva de uma denominação. A salvação é exclusiva de Jesus. Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa alma, irmão. Isso é princípio bíblico.
Mas, apesar da Bíblia ensinar que a salvação e a verdade só encontram em Jesus, algumas seitas, alguns ensinamentos heréticos invertem esta verdade e apregoam que somente a sua organização, somente a sua instituição, somente a sua igreja é a única correta, tendo todas as demais apostatado da fé. Então, esse já é um sinal de seita. É só aqui, olha só nós, exclusivismo. Ó. Nós já falamos que a ética diz que tem que haver um bom relacionamento entre ministérios, entre denominações. Né? Hoje nós temos aí até convenções interdenominacionais, justamente para promover essa relação de comunhão entre as denominações. Às vezes é normal um costume, né, cultural de uma denominação ser diferente de um costume cultural da outra denominação, mas aí se torna uma coisa cultural interna, mas que não fere princípios da palavra de Deus. São situações organizacionais que não vão trazer prejuízo à salvação de ninguém. Então, é coisas que nós temos que entender. Nós estamos sobre isso na ética cristã. Então, essas seitas, não, elas são exclusivistas. Somente por nós, não aceita se relacionar com nenhuma outra denominação. E aí você já começa a entender o que é seita e o que não é. Olha aí. É o monopólio da fé e da verdade. Para a pessoa ser salvo, é preciso pertencer a esse grupo. São verdadeiros bonequinhos que você dá corda, é aqui, né? Então, é um monopólio. As pessoas são controladas por essa denominação. Isso é um controle absoluto. Só ela. Sair dela, você está no inferno. Não, irmão, não adianta. Saiu da nossa igreja, você está no inferno. A nossa igreja é a ditadora da verdade. Então, isso é uma mentira, isso é uma heresia. A Bíblia não trata desta forma. O Senhor Jesus, ele sonda corações e não ministérios. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, quando nós vamos falar sobre determinadas religiões. Então, existem meios de se identificar uma falsa religião ou não. Né? Meus irmãos, nesta aula nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos dar sequência. Que Deus te abençoe. Fique firme aí nestas aulas. Você vai aprender muito mais ainda sobre seitas, sobre heresias, vai aprender muito mais sobre religiões comparadas e quais os clivos utilizados para identificar uma verdadeira igreja. Meu irmão, que Deus te abençoe, fique na paz e não perca aí a nossa próxima aula. Quero agradecer aí a todos os irmãos que estiveram conosco aí. Deus os abençoe grandemente. E como sempre digo, seja um explorador e não só um turista. Deus abençoe e até a nossa próxima aula.